capítulo 9, versículo 7. Aí em seguida vamos estar lendo o versículo 13. Amém, irmãos? Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por causa de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluias. Irmãos, você poderia falar para o seu irmão: e tu comerás pães sempre à mesa de Deus. Aleluias. Tu sempre, irmão, tu sempre vai comer pão na mesa do nosso Deus. Aleluias. Agora vamos ler o versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aleluias. Irmãos, até aqui, vamos fazer uma oração. Pai querido, estamos aqui, Pai, nessa manhã para ouvir a sua voz, Pai. Pai, sabemos que de nós nada podemos fazer, mas o Senhor é o nosso Deus. Pai, estamos aqui para te ouvir, estamos aqui com o ouvido atento para ouvir a sua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Pai, precisamos te ouvir, Senhor. Somos carentes, precisamos cada dia mais, Senhor. Precisamos encher de ti, Senhor. E nessa manhã, Pai, faça segundo a sua vontade, Pai. Fale conosco nessa manhã, Senhor. Fala com cada um, Senhor. Senhor, venha fazer com que esse período venha ser um período diferente, Senhor. E que sua presença nesse lugar possa ser real, Pai. Pai, toma condução de tudo, Pai. Tudo está em suas mãos, ó Deus. Amém. Irmãos, podeis assentar. Irmãos, há quem diga que aqui nesse versículo é um jogo de simbologia. Aqui nesse texto, que alguns estudiosos já pesquisaram, eles falam que existe 3 personagens que tipifica a humanidade. Saul representa Adão. Saul representa Adão. Davi representa Jesus. E Mefibosete representa nós, a igreja de Cristo, que por um período que estava, por um erro de Adão, a humanidade toda padeceu. Por um período a humanidade toda perdeu o direito do jardim, o direito de, muitas vezes, até da vida eterna. Tudo aquilo que Deus tinha dado na mão de Davi, na mão de Adão, ali por causa de um pecado, por um erro, por um momento que ele esqueceu de Deus, ali ele perde tudo. E aqui também eu vejo Mefibosete da mesma forma. Por um momento que Saul esquece de Deus, por um momento que Saul vira as costas para o nosso Deus, ali também o povo se padece. Interessante que o que se padece quando a pessoa se afasta de Deus. Interessante que Saul, quando ele esquece de Deus e resolve adorar outros deuses, a olhar para si mesmo, a fazer sua vontade, o que acontece? Quem paga caro ali é sua família, o seu reino. Todo mundo paga. Mas um dia chega um homem por nome de Davi, a qual nós lemos aqui, um homem que tinha um coração bom, um homem que, diz o texto, que ele se representava mesmo Deus. Ele começa a olhar com bondade aquilo. Na verdade, aquele povo já estava perdido, aquele povo já não tinha mais o que fazer, nem solução. Aquela geração já tinha esquecido, ele estava ali abandonado, não tinha mais nada, nem o que sonhar. Mas chega Davi, lembra daquele tempo, a qual ele tinha um amigo por nome de Jonatas, e fala: eu vou restituir tudo aquilo a qual era do pai dele. Irmãos, quantas coisas nós ganhamos muitas vezes, não por nós, mas por alguém um dia ter sido amigo de Deus, por alguém um dia ter olhado para Deus e ser amigo. Aí a pessoa fala, muitas vezes até Deus olha para a gente e fala assim: ah, quantas pessoas já oraram para aquela vida, por conta daquelas vidas que padeceu, e muitas vezes até se foram. Aí Deus olha para nós e nos dá uma oportunidade. E dessa forma aconteceu com Mefibosete. Ele teve a segunda chance. Interessante que o texto fala que ele se assentava na mesa do rei.
Só que essa humanidade indigna, essa humanidade que teve seus direitos restaurados, quando Cristo veio e estabeleceu uma grande mesa chamada Reino de Deus. É profético quando o salmista canta e pergunta na sua poesia dizendo: poderemos ter uma mesa no deserto? O salmista cantava: poderemos ter uma mesa no deserto? Será que nós poderíamos ter uma mesa no deserto? Irmãos, o que eu aprendo é que no deserto é que nós aprendemos a andar com Deus. É no deserto que nós sabemos quem somos. É no deserto que nós falamos: será que Deus pode fazer um banquete? Este deserto representa o mundo assolado, desatido com a beleza da santidade do Deus Todo-Poderoso. Esse deserto representa o mundo, irmãos. Esse deserto representa esse mundo a qual nós vivemos. Será que nós poderíamos viver nesse mundo e ter uma mesa nesse mundo? Eu fico pensando que muitas vezes a gente pensa: será que Deus não poderia fazer um banquete, uma mesa, em uma praia, em um oásis, em um lugar que é belo? Mas Deus resolveu fazer um banquete para nós no deserto desse mundo. Quando a Bíblia fala da mesa, ela está falando de um assunto totalmente familiar. Se nós fosse falar de mesa aqui na nossa igreja mesmo, aqui tem umas mesas bonitas, irmãos, umas mesas bonitas. Mas quando a Bíblia fala de mesa, ela está falando de um assunto totalmente familiar. Pois se você passeia na Bíblia, você vai ver muitos episódios bíblicos relacionados à mesa. Que já a nação judaica era uma nação que gostava de banquetear. Se nós for passear na Bíblia, quando a gente começa a olhar a palavra de Deus, sempre você vai ver uma mesa, você sempre vai ver banquete. O povo que gostava de banquetear, o povo judaico. E nós também não somos diferentes. O povo de Deus também gosta de banquetear. O povo de Deus gosta de festa. O povo de Deus gosta de comer bem. Não é verdade, irmãos? Quando eu vejo lá em Juízes, capítulo 1, versículo 7, ali fala da mesa de Adoni-Bezeque, debaixo da qual seus inimigos, com o polegar e o dedão do pé arrancado, se assentavam para comer migalhas debaixo de uma mesa. Ali eles praticamente tinham os dedos, eles se assentavam debaixo da mesa para comer migalha que caía da mesa. Aqui no primeiro livro do capítulo 10, aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 10, no versículo 4 e 5, a Bíblia nos fala de um banquete, o banquete de Salomão. Interessante que eu achei o quantas pessoas se sentavam no banquete de Salomão. Quantas pessoas, eles falaram, ali eu estava vendo os estudos sobre esse lugar, disse que era mais ou menos 30 mil pessoas, fora aqueles que faziam parte da turma do rei, daquele que fazia parte da panelinha do rei, no caso, né? Fora aqueles ali, disse que era 30 mil pessoas, mas no geral disse que era diariamente 90 mil pessoas que comia diariamente. E por essa razão que a rainha Sabá, em um café da manhã, ao se assentar naquela grande mesa, ficou perplexa. Ela ficou maravilhada com tanta coisa, com tanta comida. Aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós também vemos falar sobre a mesa de Jezabel, uma mesa a qual muitos profetas ali se começam a comer naquela mesa, a qual muitos profetas começam a olhar para o mundo e participar daquela mesa, que eu vejo que o nosso mundo está da mesma forma. Muitas vezes por olhar aquela mesa grande, enorme, aquela mesa, ali até os profetas de Deus, ali se rendiam e comiam. E o mundo que nós vivemos hoje, o dia que nós vivemos hoje, não está diferente. O mundo a qual nós vivemos hoje, a gente pode sair, se nós sairmos na rua, quantos pratos, quantas mesas que o inimigo tem colocado para nós, quantos pratos o inimigo tem nos oferecido, muitas vezes prato que nos afasta. E uma coisa que eu acho interessante, que quando esse prato é muito fácil a gente discernir,
é de Deus ou não, é quando ele te afasta da presença de Deus. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus é prato do inimigo, é prato a qual o inimigo está querendo fazer alguma ciladinha, como nós estávamos falando ontem. Quantas vezes a gente sai para evangelizar, algo acontece e você não posso falar. O que é isso? É o inimigo trabalhando. Uma coisa que eu estava achando interessante, eu estava observando esses dias, eu estava trabalhando e pensando ali, que o inimigo não tem brincado de ser diabo. O diabo, nosso inimigo das nossas almas, ele não brinca, enquanto muitos crentes brincam de ser crente. O inimigo trabalha dia e noite. Eu acho interessante que quando nós muitas vezes dormimos, ele está trabalhando para quê? Para destruir nossa vida e nos afastar. Amém, irmãos? E para nos afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui em 2 Reis, capítulo 10, versículo 10, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, fala de Eliseu. Ele sempre passava por um caminho. E nesse caminho ele era observado por alguém. Uma pessoa, por vendo ele, observava, olhava como aquele profeta era. Interessante, como a gente estava falando ontem, ele não evangelizou ela. Ele, com o seu gesto, ele passava e ela observava ele. Ele passava outro dia, ela observava ele. E ela resolve fazer um banquete para ele. Dá um quartinho para ele, um lugarzinho para ele ficar. E naquele quartinho, ela coloca ali, dentro daquele quarto, uma mesa. Interessante que em todos os lugares a gente vê uma mesa. Todo lugar, aqui na igreja, hoje mesmo eu estava observando, tem uma na porta, tem uma ali, que eu até estava olhando, poderia ser o banner. Eu falei, não, vamos deixar quietinho, né? Mas em todo lugar existe uma mesa. E a mesa em todo lugar. Então, que nessa manhã vamos participar da mesa do nosso Deus. Aleluia. No período bíblico existe cerca de 2 tipos de mesa. A gente começa a olhar na palavra de Deus que existe 2 tipos de mesa. O primeiro tipo de mesa é em forma redonda. Essa é feita de pele de animal. Essa mesa qual se fala na Bíblia aqui, que eles usavam muito naquele tempo judaico, principalmente quando era questão de ceia, era uma mesa redonda. Era utilizada muito em noites de Páscoa, e ali se juntava bastante pessoa. Uma coisa que eu achei interessante, que essa mesa tinha que ser redonda para quê? Porque na mesa de ceia, todo mundo era igual. Todo mundo na mesa de ceia, ali era igual. A gente vê que Jesus, que foi um dos banquetes mais importantes, ou mais falado, aquele que mais se fala de Jesus, foi o banquete da Santa Ceia, aquela que ele reúne todos os discípulos. E aquela mesa era redonda. Aquela mesa era redonda porque a mesa de Jesus, irmão, sempre vai ser redonda. Sempre vai ser redonda. Eu acho interessante que tem uma foto bonita em todos os lugares, em muitos lugares que a gente vai. Está ali uma mesa com os discípulos. Aqui está aquela mesona quadrada. Tem uma pessoa aqui, né? Só que pelo que eu pesquisei e vi, aquele tempo a mesa era redonda. Ele sentava no chão, com o braço eles colocavam aqui em uma almofada, a outra mão eles usavam para comer e beber, e os pés ficavam inclinados assim para frente, parecendo essas mesas aqui do Japão. Mas eu pergunto, por que a mesa era redonda? Irmãos, aquela mesa era redonda e tem que ser redonda. A mesa de Cristo tem que ser redonda, porque na mesa de Cristo não existe eu posso, você não pode. Aonde assenta o pastor, assenta o diácono. Aonde assenta o diácono, assenta o presbítero. Aonde assenta o presbítero, assenta quem busca água. Assenta também aquela pessoa que está lá fora. Na mesa de Cristo, aonde um senta, todos sentam. Por isso que eu vejo na palavra do Senhor tanta facilidade de João inclinar o rosto no peito de Jesus. Irmãos, eu fico observando, eu gosto de observar todos os discípulos. Eu não vejo um discípulo melhor que o outro, mas eu vejo o discípulo na mesa muito próximo de Jesus. Por isso que aquela mesa era redonda, para ficar perto de Jesus. Aquela mesa redonda aonde todo mundo tinha contato, aquela mesa perto.
E a mesa quadrada? A mesa quadrada se utilizava e se utiliza muito naqueles momentos de festa. Por exemplo, essa semana, se nós faz uma mesa aqui, quem tinha que ficar na ponta da mesa é o nosso pastor, o aniversariante. A mesa quadrada, ela servia para quê? Muitas vezes a pessoa era promovida numa empresa, ela ficava na ponta. Muitas vezes a pessoa passou numa faculdade, vamos festejar, ela ficava na ponta. A mesa quadrada, ela servia para quê? Para colocar uma pessoa lá em cima, para colocar aquela pessoa assim, hoje essa pessoa é o principal, hoje essa pessoa é o destaque da festa, hoje essa pessoa, hoje ela aqui é a principal. E nessa manhã, irmãos, quem que é o principal da mesa? É Jesus. Nós estamos aqui simplesmente para banquetear nesse banquete de Jesus. Uma coisa que eu observei em Mefibosete, ele se assentou na mesa do rei, e um detalhe, ele tinha um defeito visível, e não era no joelho, porque a túnica cobria, não era aqui no peito, no cotovelo, porque a túnica cobria. O que mostra é que o defeito de Mefibosete era um defeito que todo mundo via. Ele era aleijado dos dois pés. Ele tinha um problema nos dois pés. Ele tinha um problema que todo mundo via. Um problema que qualquer um que chegava, olhava. Ali tem um defeito. Ali é uma pessoa. Agora eu fico observando. Ele sentado naquela mesa. Ele sentado naquela mesa ali. Uma pessoa, né, sentada ali, uma pessoa que antigamente estava lá na mesa sentada, nem mesa tinha, sentada na beira da calçada, recebendo esmola, recebendo muitas vezes um chute, alguém maltratando, mas ali ele estava na mesa do rei. Irmãos, na mesa de Jesus, Deus não chama a pessoa perfeita. Como foi Mefibosete, Deus não chama a pessoa perfeita. E muitas vezes nós como cristãos, nós temos tanto bom ânimo para apontar defeito das pessoas. E eu fico observando que nesse banquete, por que pessoas perfeitas? Aí eu vou ali em Mateus 22, eu vejo uma parábola que diz que ia fazer uma festa de casamento. Aí pega e manda mandou chamar pessoas nobres. Só que uma não podia ir porque ia ter um casamento. E ele tinha que preparar o casamento. Outro, a vaca ia dar cria, ele tinha que dar assistência para aquela vaca. Só que chega um ponto que as pessoas a qual se achava importante, nenhuma podia ir. Aí manda chamar e foi, então vai lá nas esquinas, chama os aleijados, os coxos, os cegos, os surdos, os pobres, chama aquelas pessoas para o banquete, chama aquelas pessoas para vir banquetear, até que essa casa se encha, até que essa caixa se enche de pessoas para comer. Irmãos, eu fico observando nessa manhã quantas pessoas poderiam ter nessa igreja, quantas pessoas já não entraram aqui para comer, quantas pessoas já não tiveram essa oportunidade a qual nós estamos tendo essa manhã, de estar na mesa do rei, estar diante de um Deus que tudo tem feito para nós. Mas o que fala que naquele dia, os únicos que participaram daquela festa foi os que tinham defeito. Interessante que para nós é a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes, uma coisa que eu achei interessante, que na mesa de Mefibosete, por mais defeito que ele tinha, que eram os pés, ali tinha algo que cobria aquela mesa, tinha algo que tampava aquela mesa, algo que forrava. Interessante que todas as mesas, por mais bonita que seja, se não tiver um forro bonito, como faz? A mesa vai estar ali, né? Precisa de um forro, alguma coisa tem em cima da mesa. E o que diz sobre essa mesa, que na mesa que assentou Mefibosete, o que cobria aquela mesa, aquele tempo não tinha esses forros bonitos, como a gente aqui vai no home center, como a gente vê muitos forros bonitos, né, para tampar aquela mesa, né? Muitas pessoas, que nem na minha casa, colocam aquele forro grosso, cheio de flor, com tantos detalhes, mas aquela mesa que Mefibosete estava comendo, o que cobria ela era um couro de cordeiro. Era o couro de cordeiro que cobria aquela mesa a qual se sentava Mefibosete. Eles usavam couro de cordeiro para forrar as mesas.
Irmãos, defeito todos nós temos. Interessante que quando nós estamos na igreja, um dia bonito como hoje, todo mundo bonito, bem arrumado, a gente se olha e fala assim: eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou bonito. Irmão, você sabe o que faz você ficar bonito? O que faz você ficar bem? Você sabe o que faz as pessoas, quando as pessoas te olham na rua, eles falam assim: nossa, eu queria ter uma vida como você, eu queria poder ser igual a você. Irmão, muitas vezes a gente fala assim: é porque eu acho que eu sou bom mesmo. Irmãos, eu tenho defeito, você tem defeito. A diferença é que eu tenho mais defeito em uma área e você tem mais em outras. E muitas vezes eu tenho mais em todas. Mas o que muitas vezes as pessoas olham para mim e falam: nossa, eu queria ser igual a ele, é simplesmente uma coisa: o couro do cordeiro, é estar debaixo da presença aonde está o cordeiro. Irmãos, se não fosse o cordeiro em nossa vida, se não fosse o couro do cordeiro em nossa vida, a pessoa ia olhar naquela mesa aonde estava Mefibosete e falar assim: nossa, olha o pé torto dele, olha a situação que está ele. Mas ali não, ali tinha um fogo que cobria aquela mesa, um fogo que cobria tudo, e todo mundo que olhava ele falava assim: nossa, que homem bonito, nossa, que pessoa, nossa, eu também queria sentar ali, porque ele estava do lado do rei. E como eu estava vendo nessa parábola, aonde se chamou só pessoas com defeito para banquetear naquela festa, eu imagino se chega algum e fala assim: gente, esse rei está louco, chamou só pessoa que não presta, chamou aleijado, chamou pobre, chamou surdo. Gente, essa festa aqui está parecendo mais uma casa de recuperação. Irmãos, muitas vezes se a pessoa chegasse ali ia falar isso. E muitas vezes, irmãos, se as pessoas olharem a nossa vida conforme é, elas iam falar a mesma coisa. Mas eu falo uma coisa, irmãos: se nós estamos aqui nessa noite bonitinho, na presença de Deus, foi porque Ele nos convidou para a festa, foi porque Ele nos deu a oportunidade de estar na mesa do rei. Foi porque, e se nós estamos aqui, se alguém fala: mas como é que ele está ali? Foi porque o rei me chamou, foi porque o rei me chamou. E uma coisa que eu estava observando esses dias, irmãos, eu tenho a visão do que é e o que não é. Irmãos, eu tenho certeza, eu nunca nasci para estar no púlpito trazendo a palavra de Deus. Eu nunca, isso eu tenho consciência. Deus me convidou, eu lembro desde criança, meu negócio era cantar. Eu adoro cantar, em qualquer lugar, louva, eu louvo. Mas palavra, está aqui o pastor Antônio, dá uma palavra, não fala comigo. Eu lembro que chegou a ocasião de eu dar uma palavra: irmãos, me desculpa, mas eu estou saindo. Isso era uma coisa impossível desde a escola, isso nunca aconteceu comigo. Mas um dia eu entendi que quem me chamou foi Deus. Aleluia. E você sabe por que Ele me chamou? Não foi porque Ele olhou e falou assim: eu acho que ele pode ser alguma coisa, não. Como foi falado aqui ontem, quantas pessoas vêm para o Japão, vêm com um propósito, Deus chama, Deus capacita. Interessante que Deus, quando Ele chama, Ele já traz capacitado a maioria já está descapacitado. Mas me fala, numa nação que nem o Japão, irmãos, uma nação que eu vejo que ela vive com necessidade da presença de Deus. Quantas pessoas esqueceu que existe um Deus que trouxe ela para esse país? Quantas pessoas que esqueceu que teve um Deus, que Ele, se estava aqui, foi porque Deus trouxe e permitiu. Só que quando nós chegamos num país que nem o Japão, a gente recebe tanto prato e tanto banquete, a gente começa a esquecer que quem nos trouxe aqui foi Deus. Eu lembro que desde criança, irmãos, eu poderia imaginar ir para qualquer lugar, menos para cá, menos para o Japão, de forma alguma para o Japão. Isso é uma coisa que nem passava na minha cabeça. Não tinha descendência, eu não tinha uma possibilidade, não, eu vou para lá para estudar. Isso nunca foi meu forte. Eu nunca quis falar: vou para o Japão para aprimorar em tal área. Isso nunca foi meu forte. Mas um dia Deus falou assim: quantas pessoas eu chamei naquela nação e tem virado as costas para mim. Então manda vir o cego, o surdo, os coxos, os pobres. Irmãos, muitas vezes eu vejo nós na igreja como o último gemido de Deus aqui, como Deus escolhendo nós para estar aqui. Para quê? Porque quantas pessoas já não negaram esse Deus? Quantas pessoas que era para essa obra já era para ser grande? Como a gente ouviu no final do ano. Quanto tempo está essa igreja no Japão? Mais de 10 anos, 10, 12 anos. Quantas pessoas foram escolhidas para estar aqui? Quantas pessoas já Deus falou assim: não é você.
Aí a pessoa chega animado com um propósito, só que no decorrer, irmãos, aí aparece um banquete aqui, outro banquete ali, e nós esquecemos do maior banquete, que é um dia estar com Cristo, irmãos. Aí nós esquecemos que o maior banquete é estar com Ele, que a maior mesa é estar com Ele. E o que acontece? Quantas pessoas não voltaram frustradas para o Brasil? Porque ele foi chamado para estar aqui. E tem uma coisa, foi chamado para estar aqui. Muitas vezes, vem cá, vamos chamar o pastor fulano de tal, o pregador fulano de tal. Ele foi chamado com honra para estar aqui. Com honra, Deus deu honra, Ele já trouxe ele pronto, faz isso. É para você fazer, é só para você agir. O carro já vai estar andando. O que acontece? Ele começa, quando ele vê, olha para um lado e olha para o outro e desanima. E por isso que eu vejo, irmão, que nós estamos aqui nessa manhã, porque Deus tem chamado um povo para fazer a obra dele de uma forma a qual nunca foi feita nessa nação, a qual nunca foi feita nesse país. Estamos aqui porque Deus nos convidou para esse banquete, e essa manhã é manhã de nós banquetear com o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma coisa que eu acho interessante de Mefibosete é que ele sentado naquela mesa, ali ele comia, bebia, usava a roupa igual do rei. Ele sentava com o rei, estava do ladinho do rei, mas ele não era o rei. Irmãos, quantas vezes Deus nos chama para estar na presença dele? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de estar diante dele, nos dá o privilégio de estar aqui, e muitas vezes, no decorrer da caminhada, nós começamos a agir como rei. Ali ele comia, ali ele bebia, e muitas vezes, quando nós estamos sentados na mesa do rei, sentindo a presença dele, saboreando aquela comida a qual ele tem mandado do céu, eu mesmo sou um que posso falar com propriedade. Irmãos, eu não tive um culto aqui, que Deus não falou comigo. Foi o chicote, Deus falou comigo ali, eu vi amor. Aquele chicote eu vi amor. Deus me chamou aqui para estar diante da presença dele, mas eu não sou rei. Irmão, quantas vezes Deus nos viu ali jogada ali no lamaçal do mundo, nesse banquete do mundo. Quantas vezes Deus nos olhou ali jogado. Alguém olhava, passava por a gente, não dava valor. Um passava e falava assim, está perdido. Mas Deus tem nos tirado de vícios, de droga. Deus tem nos tirado de vício, de bebida. Que vou te falar, quantas pessoas têm se perdido nesse caminho. Quantas pessoas têm morrido nesses últimos tempos. Por questão que você fala, como acaba com a vida assim. Irmãos, nós, muitas vezes, eu vou falar de mim. Eu era para estar na mesma situação dele. Quantas vezes eu me encontrei em um beco, em uma estrada, que eu já não via mais saída. Mas um dia Deus me olha lá do céu e fala assim, eu vou chamar ele para a mesa do rei. Deus pega, me traz do mundo, me traz para a igreja, e eu começo a agir, vendo o tanto que Deus é bom em nossas vidas, eu começo a agir como Deus. Irmãos, Deus nos tirou da prostituição. Deus nos tirou de tanta coisa que não presta, para nós chegar aqui, para simplesmente fazer uma coisa. Deus, quando nos trouxe do mundo e trouxe para cá, Deus nos trouxe nós com outro objetivo, para nós chegar no banquete de Deus, e glorificar e exaltar o nome dEle, para poder estar diante da presença dEle de uma tal forma. Eu vi essa semana um testemunho de uma pessoa. O pastor chega naquela igreja, e os obreiros vêm falar para ele, falou assim, pastor, aqui na nossa igreja tem um problema muito sério. Aqui tem um problema a qual nenhum pastor resolveu. Ele falou, o que acontece? Falou, aqui no culto de ensino tem uma pessoa que incomoda. Tem uma pessoa que incomoda todo o culto. Essa pessoa grita, é um louco mesmo. E ninguém consegue, cala ele. Aí o pastor falou assim, eu ignorante, falei, não, pode deixar comigo. Eu vou resolver esse problema, eu vou fazer ele calar a boca. E ele foi decidido para casa. Quando ele chega em casa, ele contou aquela situação para a esposa dele. A esposa dele falou assim, meu amor, mas você não pode chegar nele e falar assim, dessa forma. Você tem que primeiro ouvir ele. Aí ele disse, aí eu ouvi uma mulher de Deus. E ele resolveu visitar aquele homem. E ele procurou saber o endereço daquele homem e foi visitar aquele homem.
Quando ele chega para visitar aquele homem, era uma favela. Ele falou assim: aí eu fui até onde o carro ia. Chegou um ponto que o carro não ia, eu fui a pé. Quando eu cheguei na porta, aonde era o barraco dele, muito arame. E ele gritou o nome do irmão: ô fulano, você está aí? Aí essa pessoa falou assim: quem é? Falou assim: eu sou o pastor. Irmão disse que quando aquele homem sai da casa dele, ele já saiu gritando e glorificando a Deus. Ele saiu berrando como louco, mas glorificando a Deus. Aí o pastor fala: meu irmão, abre o colchete. Não é hora disso, abre o colchete. Ele falou: não, pastor, eu tenho que glorificar, eu tenho que gritar o nome de Deus. Você sabe por quê? Porque eu estou aqui nesse lugar já faz 5 anos, ninguém veio me visitar. E eu falei, quando eu fiquei sabendo que vinha um homem de Deus aqui nesse lugar, eu falei: se for de Deus, se ele for realmente homem de Deus, ele vai me visitar pelo menos uma vez. E aquilo tudo foi providência daquele pastor estar naquele lugar. Aí ele abre o colchete, na hora dele entrar: espera aí, pastor, aqui tem doutrina, para entrar no meu barraco, primeiro tem que fazer uma oração. E aí o pastor conta que naquele momento ele começou a orar. E quando ele começou a orar, diz que o Espírito Santo começou a falar com ele e falou assim: cuidado que você fala com ele, porque esse meu irmão, eu amo muito ele e ele me ama. Eu moro aqui, esse lugar eu moro aqui com ele, eu estou com ele todos os dias. Cuidado que você fala, não machuca ele, porque ele para mim é muito precioso. Toma cuidado que você fala com ele. E quando ele começa a falar com aquele irmão começou a contar: pastor, eu posso contar um testemunho? Aquele irmãozinho que morava naquela favela começou a contar um testemunho. E ali ele dizia: pastor, eu já matei, já roubei, já trafiquei e peguei muitos anos de cadeia. Eu estava ali jogado na cadeia, mas teve um dia que eu estava ali, alguém chegou e falou pelo meu nome. Falou: eu sou de uma região totalmente diferente do sul do Brasil. Deus me falou o seu nome, me falou a cela que você está e mandou vir trazer um recado para você. E o recado que aquele irmão trouxe, que aquele profeta de Deus levou para ele, foi o seguinte: eu vou te tirar desse lugar, vou te mandar para aquela igreja, e enquanto você tiver vida, é para incomodar, é para gritar o meu nome, é para glorificar, exaltar o meu nome, porque ali já não tem mais pessoa que me glorifica, ali já não tem pessoa que preocupa em falar meu nome, em me exaltar. Eles preocupam muito em estar bonitinho, mas em me exaltar de forma alguma. Eu vou te tirar daqui, e se você não me glorificar, se você não fazer o que eu mando, você vai voltar para cá. E naquele momento ele disse que já se converteu, falou assim: eu vou para aquela igreja, eu vou ficar que nem um louco, mas para esse lugar eu volto. Aí o que acontece? Dizendo é que teve um rebuliço naquele lugar, mudou o juiz daquela cidade, e o juiz era cristão. O juiz chega ali e fala assim: eu não sei porquê, mas Deus me mandou te tirar desse lugar. Aí ele pegou e falou para aquele pastor: pastor, eu estou naquela igreja vai fazer muito tempo, eu não vejo outro motivo de chegar ali e glorificar, eu não vejo outro motivo de chegar ali e gritar a Deus. Você sabe por quê? Porque Deus me viu no lugar onde ninguém me viu. Deus me viu no lugar onde todo mundo me rejeitava, aonde todo mundo virava as costas. Enquanto Deus me der vida, eu vou estar naquele lugar glorificando. O pastor fala que começou a orar com ele ali, o fogo cai naquele lugar, e ele dá uma olhada no canto ali. O pastor fala: irmão, mas aqui é seu banheiro. Ele foi mostrar a casinha dele, falou: aqui é meu banheiro. Falou: irmão, mas aqui, ó, aqui tem uma tábua, se essa tábua quebra, você morre, você vai cair. Pastor, eu era igual a você. Quando eu não tinha Jesus, eu tinha medo de morrer. Mas agora, se eu sei que se eu morrer, isso aqui não é nada, eu vou para a glória, eu vou para perto dele. Aí chega o dia de terça-feira, culto de ensino. O pastor disse: quando chega na igreja, está o irmãozinho lá na ponta e já gritando. E ele ficou naquele impasse: eu escuto a minha igreja, ou eu vou para o lado do irmãozinho? Aí ele resolveu chamar o irmãozinho e contar o testemunho. E quando ele termina, a igreja inteira estava glorificando e exaltando a Deus. E ele falou: a partir de hoje, eu com meus irmãozinhos vamos começar a gritar. E quem não quiser gritar vai ter que sair, porque aqui agora é nosso Deus que vai fazer a diferença. E assim, diz que a igreja teve uma mudança totalmente, porque por causa de um irmãozinho que estava ali, muitas vezes esquecido, que começou o quê? A glorificar, muitas vezes, por muitos renegando. Por quê? Mas Deus ali tinha um propósito.
Então nós sentamos na mesa do rei, mas nós somos filhos do rei. Estamos nessa mesa para quê? Para abrir a boca e glorificar a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Uma coisa que me chamou a atenção, que Mefibosete, naquela mesa ele não podia chegar sozinho. Sempre que ele ia chegar na mesa, alguém tinha que levar ele. Irmão, já reparou que nós, muitas vezes na nossa caminhada, nós somos a mesma coisa? Que muitas vezes nós não achamos força de andar sozinho. Muitas vezes a gente dá uma olhada e fala assim, gente, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou para a igreja hoje? Como que eu vou louvar? Como que eu vou levar uma palavra? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi Paulo. Paulo diz, por que não sabemos? Por que não sabemos, irmãos? Se nós for observar, por que não sabemos? Muitas vezes nós não sabemos nem orar. Quando eu falo que muitas orações a gente não ouve, não é ouvida por Deus. Tem oração que Deus nem faz nem questão de ouvir. Porque muitas vezes nós não sabemos orar como deveríamos orar. Mas nós temos um Deus que intercede, um Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por nós não saber muitas vezes orar, por muitas vezes nós não saber seguir na caminhada, até chegar na mesa do rei, nós temos o Espírito Santo que nos guia, que ora por nós. Quantas vezes, irmão, nós nos pegamos orando? Eu principalmente, eu começo fazendo umas orações, e no meio da oração eu paro, misericórdia, eu não posso orar assim. E o que é isso? É o Espírito Santo já falando, não, assim não, como eu estava falando aqui ontem. Quantas vezes falamos de Deus com uma pessoa da nossa maneira, e as coisas muitas vezes não fluem, e você fala, Deus tem que queimar, Deus tem que fazer isso. Aí chega o Espírito Santo e fala, não. Se você acha que está sofrendo de levar uma palavra dessa para uma pessoa, e essa pessoa não aceitar, imagina como o nosso mestre sofreu naquela cruz. Imagina como o nosso mestre padeceu até subir ali. Imagina como ele pagou tudo, e no final ele dá na cruz amor a uma pessoa, e naquele lugar da salvação. E o que eu vejo nisso? O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso companheiro, porque nós não sabemos andar sozinhos. Irmão, nós temos que ter consciência, nós não conseguimos chegar na mesa do rei sozinho. É por isso que nós temos que estar todos os dias com aquela rotina. Hoje eu vou para a casa de Deus, amanhã eu vou de novo para a casa de Deus. Por quê? Para nós nunca perder o caminho, porque nós não sabemos andar sozinhos. Isso eu tenho como consciência, eu não sei andar sozinho. Eu preciso do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu preciso estar sempre na presença de Deus. O interessante é que nem quando eu falava sempre com meu pai, ele falava, né? Falei, pai, por que tantas pessoas aceitam Jesus? Muitas pessoas estão diante de Deus, faz tanta coisa certa e por um momento faz errado. Ele falou, meu filho, quando você está na luz, a luz prevalece, a escuridão fica pequena, né? Interessante que eu observo isso muito lá na fábrica. Quando eu chego, está tudo escuro, eu acendo uma lâmpada, aquela luz a gente vê. Mas depois, quando o dia aparece, eu nem lembro que ela está acesa. A nossa vida é da mesma forma. E quando chega a luz do sol, que é o nosso Deus, quando chega essa luz, a gente já não vê mais nada. Interessante que se por um momento de madrugada se apaga aquela luz, o que nós vemos? Irmãos, um momento que nós afastamos da presença de Deus é como se não tivesse mais luz. Muitas vezes a gente não lembra nem onde a gente está. A gente está aqui, a luz está apagada, a gente anda para cá, a gente bate a cabeça aqui, bate lá, e isso é o normal de todo mundo. Não é porque eu pratiquei a igreja, fui na igreja por 20 anos. Não, irmãos, basta nós sair da presença de Deus, nós vamos agir como se nós nunca estivéssemos agindo, como cego. E eu aprendi muito isso desde criança. A partir do momento que você sai da presença de Deus, a partir do momento que nós saímos, nós vamos agir como uma pessoa que nunca teve Jesus, como uma pessoa que nunca serviu a Deus. Uma outra coisa que eu observei em Mefibosete, ele estava na mesa só para uma coisa. Irmãos, quantas vezes, seja sincero, quantas vezes nós viemos para a casa de Deus? Hoje eu vou para a igreja porque hoje eu não tenho zangueô. Hoje eu não vou para a igreja porque eu não tenho serviço. Ou muitas vezes eu falo assim, eu não vou para a igreja porque não tem uma
uma atividade, alguma coisa para me fazer. Hoje não tem nada. Aí eu falo assim, hoje como não tem nada, já é feriado mesmo, né? Já acabou o feriadão, nas piscinas já está querendo fechar, o tempo está meio nublado. Quer saber? Hoje eu vou na igreja. Interessante que muitas festas é assim. Quantas vezes a gente come em casa, né, enche a barriga, aí você chega, tá aquela festa, aquele banquete, aí tá aquela mesona. Hoje mesmo aqui eu vejo uma mesa de Cristo para cada um de nós, que nós vemos para a casa de Deus. O que mostra aqui, Mefibosete, ele não se sentava na mesa para outra coisa. Mefibosete sentava na mesa para comer. Irmãos, imagina uma pessoa quando chega numa mesa com fome. Eu não sei se você já sentou perto de uma pessoa, quando ele senta ali, está com fome. Irmãos, quando você senta numa mesa, imagina, 1h da tarde, você senta naquela mesa, quando você dá uma olhada numa feijoada, ou muitas vezes quando você chega, um pastel. Eu observo muito nossas festas no final do ano. Nós estamos aqui, naquela alegria toda, mas já pensando, nossa, aquele perdeu assado. Irmão, chegamos ali, naquela agonia. Interessante que nem a carne quando ela assa, as primeiras carnes a gente nem come, a gente nem assa, a gente come sem assar, já está ali, já põe para dentro. Mefibosete era desse jeito. O que ele fazia? Ele sentava na mesa com um objetivo, ele se assentava na mesa para comer. Eu tenho certeza que imagina aquele aleijado, aquela pessoa ali sentada com os pés sem poder andar, ele ia sentar na mesa para quê? Para comer. Irmãos, e quantas vezes eu já me vi nessa situação? Eu olhava para um lado, olhava para outro. Eu falava, a minha situação agora é só Deus, então eu vou chegar na mesa de Deus. Eu sentava assim. Hoje mesmo, enquanto a irmã Kaori estava louvando aquele hino, eu estava ali lembrando de uma coisa que aconteceu no ano passado. O ano passado ela louvou esse hino, eu estava naquele canto ali. E naquele dia, irmãos, eu estava passando por tanta dificuldade. Naquele dia eu descobri que o meu pai não tinha mais vida, ele não tinha mais solução. Mas eu encostado ali, eu comecei a falar com Deus. Aqui eu me vejo Mefibosete, no lugar que não restava outra coisa, sentado numa mesa e um banquete. Irmãos, ali eu chorei, ali eu falei com Deus e enchi minha alma de Deus. E naquele momento, o que Deus faz? Deus pega e nos dá um alivio. Deus nos dá é como se nós passássemos por nós, como se nós estivéssemos naquele calor, chegasse debaixo de uma sombra. Deus põe a mão e fala, pode ficar tranquilo, meu filho, eu estou contigo. É dessa maneira, irmão. Quantas vezes nós passamos por tanta dificuldade, Deus nos traz na casa dele simplesmente para você comer, abrir a boca e se alimentar e encher de Deus. E encher dele de tal maneira a qual aquilo vai te fazer, porque por semana, por mês, você vai ficar forte e você vai ficar cheio da presença de Deus. Aí vem um obstáculo aqui, você bate, você fala, não, nossa, eu estou cheio, isso é fraco para mim, isso é pouco. Vem outro, fala, não, eu já me alimentei, isso não vai me derrubar, isso não vai mover comigo, isso não vai. Irmãos, e outra coisa que eu observei, que uma mesa tem, os irmãos também devem ter observado. Não sei se os irmãos já chegou em uma festa. Nós chegamos em uma festa, aí daquela mesa, faz de conta que hoje aqui, essa mesa ia colocar todos nós que está aqui. Só nós aqui tá bom, nós estamos aqui para alimentar. Imagina aquele banquete. Você já reparou que tem pessoas que comem mais e tem umas que comem menos? Eu tenho a minha maneira de comer quando eu chego numa festa assim. Eu sento numa mesa, pego um pedacinho e como. Ninguém observou, né? Mas numa mesa sempre tem uns que comem mais e comem menos. Irmãos, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Você já reparou que muitas vezes, em uma igreja, em um banquete que Deus nos oferece, muitas vezes você está aqui falando. Você vê que tem pessoa que está se alimentando, tem pessoa que não perde tempo, tem pessoa que está comendo, tem pessoa que não perde tempo um minuto. Aí você olha para outro, você vê que a pessoa não está alimentando. Irmão, você sabe o que acontece? Nós não podemos perder tempo na mesa. Porque imagina, fomos numa festa, aí termina a festa, que nem eu gosto de fazer sempre com a Kaori. Vamos numa festa, um aniversário, um restaurante. Quando acaba, eu falo, você quer ir no McDonald's? Irmãos, na hora ela não quer ir. Na hora ela fala assim, não, eu estou cheia. Eu falo, então outra hora vai. Irmãos, muitas vezes é assim. Nós acabamos de sair da igreja, nos alimentamos, o inimigo oferece um prato. Você quer? Eu quero, eu estou morrendo de fome. Irmãos, se esse prato veio e você aceitou, então quer dizer que você estava na casa de Deus e não estava se alimentando. Porque quando nós chegamos aqui,
nós não queremos saber de mais nada. Porque quando nós estamos aqui, nós alimentamos, enchemos da presença de Deus. Tudo que vem depois, fala, não quero, eu estou satisfeito. Não, para mim, hoje é domingo, para mim por hoje está bom. Para mim só quarta. Só quarta que vier, eu mando para dentro. Que nem Mefibosete fazia. Ele não perdia tempo na mesa. Ele estava na mesa, com certeza. Ele estava ali para comer, só pondo para dentro. E quando nos conversava, e você já reparou que tem mesa que muitas vezes a gente chega, assim, tipo assim, tem pessoa que gosta mais de um prato, outro gosta mais de outro. O prato que eu gosto não dá para muita frescura. Por exemplo, se eu sentar numa mesa e está ali um molho de frango, por exemplo. Gente, tem gente que eu já vi pessoa comer pescoço de frango querendo usar faca e garfo. Gente, o pescoço de frango você tem que pegar, é com a mão, gente. Você tem que pegar, você pega ali e faz que nem japonês, dá aquela chupada ali, né? O que acontece? Isso é o quê? É não perder tempo, é encher o que vier, na presença de Deus, o que vier, põe para dentro. É de Deus, põe para dentro. É de Deus, se alimenta. Se é de Deus, não pode perder tempo. Nós estamos aqui, vamos encher da presença de Deus. Vamos encher de Deus, né? Vamos, porque imagina, sai do banquete, eu estou morrendo de fome. Não podemos fazer isso. E Mefibosete não fazia isso. Ele ia na mesa para se alimentar e encher de Deus, e encher. Ali ele não saía com fome. E outra coisa que eu observo na mesa, imagina, vamos chegar agora numa mesa, aquela mesa bonita, aquela coisa mais linda do mundo. Será que nós temos como se alimentar com a boca fechada? Irmãos, essa semana tocou para mim no culto de oração, adoração. Irmãos, quando eu pego aquele bilhete, adoração, irmãos, me dá vontade de gritar e louvar e engrandecer a Deus. Porque quando eu começo a adorar a Deus, quando eu começo a falar o nome de Deus, engrandecer, falar que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é grandioso, que Ele é tudo de bom. Irmãos, isso vai mexer de uma tal forma, sabe por quê? Quanto mais eu glorifico Ele, quanto mais eu começo a exaltar Ele, eu começo a ver o tanto que eu sou pequeno. O quanto eu sou pequeno, e Ele me dá essa oportunidade de estar diante da mesa para o quê? Abrir a boca. Irmão, nós não está diante de uma mesa para ficar com a boca fechada. Se nós vier na casa de Deus, que nem hoje, nós tivemos um culto aqui, a qual que esse louvor foi cantado no início. Por exemplo, imagina, começa a cantar, mais de ti, e eu começo a fechar a boca e não começo a louvar. Irmãos, uns louvores desses me dá vontade de gritar, dá vontade de falar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tudo isso estamos glorificando. O louvor está cantando, estamos adorando, estamos com a boca aberta. A palavra introdutória, estamos glorificando. Tudo, vamos se alimentar, vamos abrir a boca. Não podemos perder o tempo de estar glorificando a Deus. Aleluia. Não podemos perder tempo. É verdade. E eu também separei aqui que em toda mesa tem um guloso. Eu não sei se você reparou. Aqui na igreja não tem. Mas eu já observei. No Brasil eu lembro, né, que a gente fazia aquele churrasco. O guloso, ele ficava ali, né? E normalmente tomava o lugar do churrasqueiro. Não chegava pra gente. Ele chegava ali e saia aquela costela assada, e ele falava assim, espera só um pouquinho. Não, ainda falta mais. Irmãos, na igreja é a mesma coisa. Muitas vezes o que falta para nós é ser guloso. Nós não podemos ser gulosos numa festa, né? Assim, muito descaradamente. Mas na casa do Senhor podemos ser gulosos. Na casa de Deus, na presença de Deus, não vai faltar para ninguém. Na casa de Deus, Ele traz com abundância. Na casa de Deus, Ele traz para sobrar. Na casa de Deus, Ele traz que todo mundo pode comer, saciar. Ainda pode levar para casa. Você pode levar para casa e lembrar a semana inteira daquilo. Pode levar a semana inteira. Eu lembro que Davi, o salmista, falava que a alma dele tinha fome de Deus. A alma dele tinha fome de Deus. Eu vejo isso em Salmo 41, 2. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem fome de ti. Irmãos, a nossa alma tem que ter sede de Deus todo momento. A nossa alma tem que ansiar por estar na presença de Deus todo momento. E quando estamos na presença de Deus, nós fala comigo, me enche. Eu também vi aqui em Salmo 81, 10, onde ele fala, abre a tua boca que eu falarei contigo, abre a tua boca que eu estou aqui. Irmão, se nós temos fome de Deus, como falava o salmista, só tem um jeito de fazer,
abrir a nossa boca e adorar a Deus de uma tal forma, só Ele pode nos encher e nos saciar. Irmãos, tem coisa que só Deus pode nos saciar, tem coisa que nada mais sacia, como nós estávamos falando ontem. Muitas vezes oferecer comida para quem está com a barriga cheia é difícil, mas muitas vezes as pessoas querem comer o que não sacia, muitas vezes as pessoas querem comer aquilo que não enche, que é as coisas desse mundo. Eu de vez em quando eu falo com a minha esposa: hoje eu estou estressada. O que você vai fazer? Eu vou passar ali no Papai Noel. Aí eu passo na loja. Irmãos, nossa vida é assim. Muitas vezes a gente quer encher de uma coisa que não alimenta. A gente vai naquele lugar, olha tudo, mas isso não alimenta. Mas quando a gente chega na presença, no banquete de Deus, a nossa alma sacia de uma tal forma. Pode faltar tudo, pode faltar muitas vezes as coisas em casa. Muitas vezes tem conta para pagar, você está glorificando, eu estou cheio, eu estou feliz, eu estou contente, né? Irmãos, agora uma outra coisa que eu observei, em uma mesa, que cada um tem sua cadeira. Cada um tem sua cadeira. Na nossa vida de cristão, aqui cada um tem sua cadeira. E isso é uma das coisas que eu acho mais bonito nessa igreja. Isso aqui é uma das coisas que eu acho, é uma coisa que, quando eu pensar em ir embora para o Brasil, será uma coisa difícil de aceitar, porque eu peguei tanto amor nessa igreja por um motivo. Aqui cada um tem uma cadeira, mas eu nunca vi ninguém, eu nunca vi. E eu sou uma pessoa que a minha esposa até fala: você é passado o tanto que você às vezes é sincero. E se fosse ao contrário eu falava, mas nessa igreja eu nunca vi. Se os irmãos viram, mas eu nunca vi uma pessoa querendo puxar a cadeira do outro. Irmãos, nós nesse banquete que Deus nos dá, Deus tem dado uma cadeira para cada um. Uma cadeira para o pastor, outra para o pastor Antônio, pastora Sheila, para o diácono Suzuki, para cada um de nós que estamos aqui, Deus tem dado uma cadeira. E Deus falou mais comigo quando eu estava vendo sobre a nossa cadeira. O inimigo muitas vezes tenta puxar a nossa cadeira no nosso trabalho. O inimigo muitas vezes tenta puxar a nossa cadeira em alguma área. Deus não aceita. A cadeira que Ele te deu é sua. A cadeira que Ele te deu, ninguém põe a mão. Essa cadeira só serve para você. Essa cadeira não serve para mais ninguém. Essa cadeira é sua, irmãos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tenta puxar da sua vida, tudo aquilo que ele tenta olhar e falar: não, aquilo ali eu acho que eu poderia. Não, é sua, é sua. E Deus, quando Ele dá para mim, é para mim. Quando Ele dá para você, é para você. E o que Ele deu para nós dessa igreja é nosso, irmãos, é nosso. Vamos tomar posse. Irmão, só mais um para terminar. Eu estava observando que sobre Mefibosete, uma pessoa que tinha dificuldade de sentar, mas aqui fala que ele já estava na mesa. Aqui no versículo 13 fala que já estava na mesa se alimentando de Deus. Uma coisa que eu queria deixar para os irmãos: Mefibosete, ele não poderia sair da mesa sozinho. Ele estava ali sentado naquela mesa, sentado ali. Interessante, que início de banquete, que maravilha, né, irmãos? Vamos começar a fazer um banquete agora. Vamos começar, opa, pode comer, está aqui. Irmão, muitas vezes um sai empurrando o outro, senta na mesa, vai comer. Todo mundo fica desesperado para comer. E eu estava observando hoje na igreja, quantas pessoas já não passou por esse ministério? Quantas pessoas já não passou por essa igreja? Se alimentou, comeu, encheu, ficou saciada a presença de Deus. Mas eu olhando na vida de Mefibosete, todos podiam sair e ir para onde quiser. Então vamos comer, tomar água. Muitas vezes as pessoas comiam, bebiam e se enchiam, mas depois que comeu e bebeu, já não cabia mais nada. Ele simplesmente puxava a cadeira e saía dali. Irmãos, quantas pessoas têm feito isso na presença de Deus hoje? Hoje eu estou precisando tanto de uma bênção de Deus. Hoje eu estou precisando tanto de Deus. Eu estou com um problema aí que só Ele pode resolver. Aí Deus pega e me convida. Ele olha o nada que eu sou, o nada que somos muitas vezes. Ele nos convida para alimentar dessa mesa. E nós nos sentamos, alimentamos, enchemos nossa barriga. Mas ali, nesse texto eu vejo um homem, Mefibosete, sentado. Não podia levantar sozinho. Ele não podia levantar, imagina, você não poder levantar. Eu tenho essa experiência que eu vejo na minha casa.
Meu pai que fazia tudo, hoje ele não pode, muitas coisas ele está privado, ele não pode fazer sozinho. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com minha avó, ela me contando, disse que o dia estava bonito naquele dia. E ela assim, as duas pernas, colocou ela debaixo de uma sombra, depois do almoço, que bom, né? Aquela sombra bonita, colocou ela debaixo daquela sombra. E o que aconteceu? Falou, todo mundo comeu. Um come aqui, outro come ali. Vou dar uma saidinha, uns iam deitar na cama, porque o pessoal no Brasil não tem esse costume, depois do almoço vai deitar, dormir, né? E ela falou que quando ela se viu sozinha naquele lugar. E ela deu uma olhada e viu que o tempo estava fechando. Porque no Brasil, quando aquele sol abre, vai chover. Ela me falou, disse que por uma ocasião, um tio levanta e olha ela assim, as duas pernas, que nem ela estava muito fraca, ela estava bem de idade. Ela sentada debaixo de uma sombra, o tempo todo tampado. Ela ia levar uma chuva. Naquele lugar não tinha ninguém para socorrer ela. Como eu vejo a vida de Mefibosete. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Muitas vezes Deus nos coloca em um ponto que nós não podemos sair. Eu estava observando que Mefibosete deve estar dessa forma, sentado assim. Ele estava sentado de jeito. Imagina, ele sentado ali, aquela mesa já não tinha mais nada de comida. Imagina como é a mesa depois que passa tudo. Já comeram, resto de comida, resto de refrigerante. Eu imagino aquele tempo, o resto de vinho. Ele sentado naquele lugar, olhava um saindo. Olha outro indo para um lugar. Ele olha para outro. Mas eu vou ficar sozinho. Irmãos, muitas vezes no banquete de Deus, Ele nos coloca nessa ocasião em um lugar para você não sair do banquete. Mas eu tenho uma palavra para os irmãos nessa manhã. Se Deus te colocou nesse banquete sem jeito de você sair, continua nesse lugar. Continua firme nesse lugar. Porque muitas vezes Deus nos coloca em um lugar para assim, você não vai sair dos pés da cruz. Esse é o seu lugar. Você sabe por que você não vai sair desse lugar? Porque você é dependente de mim até o último dia a qual eu vou mandar uma pessoa até nas nuvens para buscar a minha igreja. Irmãos, é tempo de nós continuar na mesa, é tempo de nós continuar sentado aonde Deus colocou nós, é tempo de nós esperar, porque quem nos chamou vai mandar alguém nos buscar. E essa pessoa falou que iria para o Pai fazer moradas, um lugar para qual um dia nós pudéssemos morar. Irmão, você acha que Jesus ia preparar uma morada ruim para você? Será que Jesus ia estar preparando algo que não fosse que você não ia achar belo? Na palavra de Deus fala que ali as suas são de ouro e cristal. Interessante, quando fala de ouro e cristal, a gente olha pelos nossos olhos, mas eu tenho certeza, é muito mais bonito. Porque o ouro e o cristal, acho que é uma das coisas belas que a gente vê aqui, mas o céu é muito mais bonito. Irmãos, então, a palavra que eu tenho para os irmãos nessa manhã: se Deus te colocou na mesa, não importa, não vamos olhar para muitas vezes o que sai, outro que sai, porque muitas vezes a gente olhando na igreja dessa, num dia como hoje, essa igreja poderia estar cheia de gente para alimentar. Mas eu quero dizer, muitos já se alimentaram, muitos venceu a barriga, e simplesmente, por querer, falou assim: eu estou cheio, então eu me vou, tchau. Irmão, vamos permanecer aos pés da cruz, aonde nosso Deus colocou nós, porque o grande banquete, o maior deles, ainda está por vir. Vamos esperar nosso Cristo, vamos esperar Jesus, Ele está voltando, é tempo de estar esperando a Ele. Imagina quando você achar que a festa está acabando. Não, a festa vai começar, aí que a festa vai começar, lá no céu, amém, irmãos? Então vamos permanecer aos pés da cruz, irmão. Vamos permanecer aonde Ele colocou nós, nesse banquete a qual precisamos estar na presença dEle. Amém, irmãos? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.